Então agora, como se já não fosse overpower o suficiente, com suas magias negras e tudo mais, o brabo Rei Demônio também resolve aprender magia sagrada. Todos começam a ficar impressionados com a façanha do malandro, mas o bagulho começa a sair de controle. A heroína entra em ação para tentar conter o feitiço, criando uma barreira mágica. Mas um dos lacaios do rei pensa que ela estava tentando atrapalhá-lo, e mete sua magia negra no meio dos dois, provocando ainda mais descontrole. Até que vai tudo pelos ares. Depois que a poeira baixa, o lacaio sai correndo perguntando se seu rei estava bem, mas é a heroína quem responde que sim, estava tudo bem. E o Rei Demônio se levanta atordoado dizendo que precisava treinar mais, porque sua barreira não tinha sido capaz de aguentar 2 feitiços ao mesmo tempo. Tem coisa errada aí, hein? O Rei Demônio pergunta por que a heroína tinha a aparência dele, já a heroína também faz a mesma pergunta, por que ele tinha a aparência dela. Agora a santa heroína tá no corpo do Rei Demônio, e o Rei Demônio no corpinho dela. Fascinante, devo dizer. E agora? Bom, agora ele vai ter que ficar se passando por ela no reino dos humanos, e ela se passando por ele no reino dos demônios. E será que vai rolar aquele romancezinho meloso entre esses dois? Credo, se não sabem, bora lá ver comigo, gente feia. Lhes convido a ler e maratonar comigo O Poder do Amor. Breve resumo rapidão. Temos o Rei Demônio, Dazael, e nossa santa heroína, Sylvia. Finalmente um nome fácil de eu escrever na porra desse narrador kkk. Tá, depois de uma batalha sinistra em que ambos estavam pau a pau no X1, Dazael, curioso em saber como um humano conseguia lutar com ele de igual para igual, pergunta qual era a fonte dos seus poderes. Sylvia, que ao que parece não tinha uma resposta adequada para a situação, só fala da boca para fora que essa fonte de poder que a deixava tão forte para lutar contra o mal era o amor. É mole isso? E claro, Dazael fica confuso pensando, o que era essa fonte de poder chamado amor, a qual nunca tinha ouvido falar. E sem mais nem menos ele diz que iria atrás dessa fonte de poder, e vai embora, assim dando fim à batalha entre eles dois. Contudo, já lá no reino dos humanos, a heroína estava toda empolgada com seu primeiro dia de aula na academia de magia, querendo experimentar como seria estudar com pessoas comuns. Mas mal sabia ela que entre esses estudantes comuns estaria o próprio Rei Demônio e seu lacaio, ainda em busca daquela fonte de poder chamada amor. Mas antes, se estão gostando do conteúdo, se inscrevam para que sejam notificados quando tiver mais vídeos, e não se esqueçam de dar aquele likezão para apoiar o canal. É sério, desculpem mesmo por demorar tanto para postar um vídeo, é por causa daquele lance lá, que expliquei no vídeo anterior, mas bora que bora, tarda mais não falha. Apresentando os personagens temos Rei Demônio Dazael, rico e poderoso, mas lerdo além da conta em algumas ocasiões. E esse bicho tem mais de 1700 anos kkk. Nossa querida heroína, Sylvia, também poderosa, bonitinha e braba. Braba demais, meu irmão, e deve estar lá entre os 16 a 18 anos no máximo, eu acho. Lhes apresento Lunari, um lugar bonito, estrelado com 2 luas belíssimas, terra onde tem de tudo. Vejo elfo, alguém com orelhas de bicho que vive no mar, com orelhas de cachorro, um com rabo, acho que é um dragão, sei lá, esse eu não sei, não dá pra ver direito, esse também não e esse muito menos. Mas opa, uma grande guerra estava para se iniciar nessa terra tão pacífica, de um lado humanos, elfos, aventureiros, magos e uma penca de malucos suicidas se uniam para lutar contra o exército do Rei dos Chifrudos. Já lá do outro lado, apenas o próprio Rei dos Demônios Dazael, agradecendo a todos por terem se reunidos todos em um só lugar, assim poderia acabar com todos de uma vez só. Assim dito, ele começa a ativar uma habilidade brabona canceladora de CPF.
E quando já estavam todos aceitando que não voltariam mais para casa hoje, nem nunca, a heroína chega. E o pau começa a quebrar entre eles dois. Até que a bonitinha, impressionado com tal poder que nunca tinha visto e sentido antes, que em 150 anos ela tinha sido a única a conseguir lutar pau a pau com ele. Bastante curioso, ele pergunta para a heroína o que a tornava tão forte, pois ele queria esse poder para ele. A heroína, transbordando de energia sagrada, responde que essa força não era algo que um demônio seria capaz de compreender. Dazael, impetuoso, fala que isso era impossível, não tinha nada no mundo que ele não fosse capaz de entender. Sendo assim, ela responde qual era o nome dessa força tão poderosa. E era o amor. Simplesmente amar. Dazael pega e faz outra pergunta, se tinha sido com essa tal força que ela tinha acabado com sua incrível armadura, que aliás, tinha sido forjada por 50 anos. Ela fala que sim, era essa tal força mesma. Agora confuso, ele começa a se perguntar o que era esse tal amor, se era um item, um feitiço, ou uma maldição. Ele em toda a sua vida nunca tinha ouvido falar desse tal amor. A heroína, espantada com a reação dele, pergunta se ele realmente não sabia o que era o amor. Pressionado contra a parede e suando frio, ele fala que era o Rei Demônio, o mais malvado e poderoso de todos os tempos, e que certamente iria aprender a amar, e assim ficar mais forte, e vai embora. Sem nem antes ter terminado a batalha entre eles dois. Castelo do Rei Demônio. Os empregados estavam se perguntando por que do rei ter ficado o dia inteiro só olhando pro nada. O maluco ainda estava se lembrando da conversa que teve com a heroína, e se perguntava se era incapaz de amar. Afinal de contas, o que era o amor? Ele amava as guerras, isso não contava como amar? Até que do nada ele sai voando, e seu general mais fiel sai atrás dele perguntando para onde estava indo, e Dazael responde que estava indo atrás de amor, kkk. Agora estamos no reino dos humanos. E lá estava ele, ainda procurando por esse tal amor que a heroína tinha dito. Logo de cara ele vê uma figurante sendo assediada por outro figurante, fica imaginando se essa era a forma que os humanos demonstravam o amor deles, e resolve aprender tal nova habilidade. E como ele já dizia, nenhuma teoria supera a prática, agora era só achar uma vítima. Quer dizer, mulher, e pôr em prática o que aprendeu em tão pouco tempo no reino dos humanos, kkk. E ele acha uma moça, de cabelos loiros e longos, kkk, vestida igual uma freira. Estando sozinha se tornava um alvo fácil. Agora era hora de pôr em prática os maus hábitos que tinha acabado de aprender, kkk. E sem olhar para a face da loira de cabelos longos, assedia ela dizendo que a gostava há muito tempo, sendo que acabou de conhecê-la. E quando a loira misteriosa vira para ver quem era o romancista, eita preula, não é que era a heroína, meu irmão, linda. Por essa nem o autor esperava, muito menos Dazael, coitado. Mas como ele estava disfarçado de humano, ela não o reconhece, e pergunta se tinha sido ele quem tinha acabado de falar que gostava dela. Rapidamente ele desiste de cantar ela, mudando o rumo da conversa, dizendo que gostava era de como ela lutava, mudando de combate corpo a corpo para explosivo e coisa e tal. Mas isso foi igual a dar um tiro no próprio pé, porque ela logo ficou desconfiada, perguntando como ele sabia disso. A única pessoa no mundo que já tinha visto lutar assim foi só o Rei Demônio. Então, claro, ela logo liga os pontinhos e acaba descobrindo que essa pessoa só poderia ser o próprio Rei Demônio ali na frente dela. Mas ao liberar seus poderes para descer o cacete nele, uma muvuca de figurantes corre para cima dela, todos querendo ser abençoados. Ela fala para ficarem longe porque poderia machucá-los sem querer, mas os infelizes não saíam. Então Dazael, vendo toda aquela cena, vai lá, pega na mão dela, ela olha para ele e... Castelo do Rei dos Demônios. Olhem essa cena, meloso credo.
Ela pergunta onde estavam. Dazael diz que estavam em seu quarto. No castelo do Rei Demônio, no reino dos demônios. Furiosa, ela diz que iria acabar com a raça dele por tentar aprisioná-la em seu castelo. Ele fala que estava enganada. Não era nada disso que ela estava pensando. Ele só queria salvá-la daquela multidão sedenta por bênção. De volta para o reino dos humanos, nossa heroína estava descansando depois de voar do Castelo do Mal até sua casa, cerca de só 15.000 quilômetros kkk, e torcendo para que o dia de amanhã fosse melhor que o de hoje, e que de preferência não sentisse a presença de Dazael por perto. Falando no diabo, Alá o safado bem ali, espionando e ouvindo tudo. Academia da Deusa Estela. Nossa heroína era uma aluna dessa academia super famosa. Os nobres usavam uniformes brancos, e a ralé, os de cor preto. E hoje era o dia em que novos estudantes ingressariam nessa tal academia. Sylvia achava isso maravilhoso, porque quanto mais os jovens se interessassem por aulas de magia, mais o exército dos humanos iria se fortalecer contra os demônios. Mas só tinha um pequeno probleminha, ou grande, sei lá. 2 desses novos jovens eram nada mais nada menos que o próprio Rei Demônio Dazael e seu subordinado. E ela acaba vendo esses dois lá no meio da multidão, se perguntando o que diabos ele estaria aprontando agora. Que os exames de aprovação a novos estudantes comecem. Para começar, tinha o lance das doações. Quem era muito pobre doava um pouco, ou nada mesmo. Os exames eram mais difíceis. Já para quem fazia altas doações era tudo fácil. Vocês vão ver, basicamente a desigualdade social que vivemos atualmente não é muito difícil de entender. E Dazael faz sua doação, umas pedras roxas para lá de sinistras do reino dos demônios. Elas eram caras e raras, então ele achou que essa seria a doação mais alta da história. Contudo, no reino dos humanos essas pedras roxas não valiam nada, até pior, eram tratadas como objetos proibidos. Conclusão, eles foram parar na classe dos que faziam poucas doações ou nenhuma, a ralé. Primeiro teste, para entrarem na academia os candidatos tinham que acertar esses alvos aí que vocês estão vendo. Para os ricos os alvos ficavam a apenas 10 metros de distância. Já para os pobres era 100 metros de distância kkk. Quase não dá para se ver os alvos. Meu Deus, eles nem disfarçam o amor pelos mais humildes. Dazael escuta umas figurantes dizendo que amavam esse outro figurante nobre aí. Daí ele infelizmente aprende que para conseguir amor, teria que também ser poderoso, e demonstrar esse poder aos olhos de todos. Então só para acertar aqueles pequenos alvos lá bem longe, ele cria uma chuva de meteoros. Capaz não só de destruir aqueles alvos como também de ferrar com o reino inteiro kkk. Mas para sorte do alvo, da academia, do reino, e dos estudantes também. A heroína cria uma barreira brabona, dissipando a chuva de meteoros e salvando a todos. Agora a putaça, Silva agarra no colarinho do malandro e pergunta que diabo estava tentando fazer, aparecendo no reino dos humanos do nada, transportando-a para o seu quarto, a espionando do lado de fora do seu quarto à noite. Ela não conseguia dormir, só pensando no que ele estaria tramando. Parecendo briguinha de casal, credo. Mas deixando as reclamações dela de lado, Dazael pergunta se poderia refazer o teste, pois a heroína tinha atrapalhado. A instrutora responde que não era mais necessário, que já que ele era um amigo próximo da heroína poderia passar sem fazer o exame. Dito isso, o subordinado aproveita e fala que era conhecido dela, e ambos passam batidos. Alá as regalias de ter um amigo rico. Desigualdade, meus amigos, desigualdade. Alguns dias depois, Dazael e seu lacaio vão pro primeiro dia de aula, na famosa academia da Deusa Estela. E a heroína nem disfarçava a empatia negativa que tinha quando os viu. Eles percebem, mas resolvem só ignorar para evitar problemas. Mas o problema resolve correr atrás deles kkk. Depois que eles fogem dela,
Ela diz que só queria conversar. Mas então Dazael volta e pergunta sobre o que ela queria conversar, e o porquê estava chorando. Depois da tentativa de chute fracassar, ela diz que não estava chorando coisa nenhuma, e pergunta por que tinha vindo pro reino dos humanos. Era porque queria tornar a vida dela um inferno? Que se fosse por isso que resolvessem isso logo com uma batalha. Mas ele fala que não era nada disso que ela estava pensando. Confessa que tinha vindo para esse reino e para a academia só para aprender mais sobre aquele poder que ela tinha dito, o tal amor. Depois de saber disso, ela fica mais relaxada. Até fala que isso não era uma coisa ruim, que se conhecesse mais os humanos repensaria sobre essas guerras que causava. Mas que não era para se enganar, ela iria sempre estar de olho em seus passos por onde andar. Dazael deixa ela surpresa ao agradecê-la por deixá-lo ficar na academia, e aprender sobre esse tal amor, que só os humanos eram capazes de sentir. Opa, que o rumo da história já tá ficando interessante, isso é bom, muito bom. Castelo do Brabo. 2 novos personagens. O segundo general do exército demoníaco e a empregada, nome dela é Luna. Bonitinha. E o outro é Galé, o que significa vendaval, e como eu achei vendaval mais legal, vou chamá-lo só disso mesmo. Então quando Vendaval chega no castelo e não vê o Maor, pergunta a Luna onde ele poderia estar. Ela diz que a última vez que tinham visto estava no seu quarto com uma mulher humana, que emitia uma forte aura sagrada. Vendaval logo pensa que Dazael poderia estar sendo alvo de uma lavagem cerebral. Alguém entra no salão, e ele avista de longe a cruz que simbolizava a igreja sagrada, e ataca sem pensar 2 vezes. Mas quem ele acabou acertando foi o pobre coitado do Levirion. Vendaval pergunta por que diabos ele estava vestido assim. Levirion diz que era confidencial, que se tratava de uma infiltração na base inimiga. Ele tá viajando. Se liguem na pequena observação, existem 7 generais, o primeiro é Levirion, o segundo é Galé, o Vendaval, e os outros 5 são ainda um mistério que iremos desvendar juntos. Voltamos para a academia da deusa Estela. Dazael e seu lacaio estavam pensando para qual classe de trabalho deveriam estudar. Olha o que tinha: paladino, exorcista, padre, lanceiro e templário. Só classes focadas em descer cacete em demônios kkk. Eles estavam pensando em irem para de exorcistas, quando a heroína surge do nada dizendo que essa era uma classe perfeita para eles, pois ela também era estudante dessa classe, e que seria ótimo. Assim ela poderia ficar sempre de olho neles dois. E mais, com um tom meio sinistro, diz que se ocorresse alguma coisa estranha, poderia, sabe, ocorrer acidentes no campo de treinamento, acidentes esses que são perigosos apenas para demônios. Dazael, sacando das ideias, a elogia por elaborar um plano tão malévolo, e Levi a questiona se ela se considerava mesmo uma santa kkk. Ela se desculpa por não se parecer com um herói, isso era a influência deles. Ficar batendo papo com demônios dava nisso, e também fala para não deixar ninguém descobrir o que eles eram. Dazael fala que isso seria fácil, se misturar aos humanos. Minutos depois eles estavam literalmente queimando dentro da igreja kkk. A heroína fica só observando, imaginando que isso não seria fácil coisa nenhuma. Vocês já aprenderam que quem tem a farda de cor escura são os pobres, e os da cor branca são os burgueses safados, certo? E aqui temos um safado, trombando de propósito na ralé e os mandando abrir caminho para poder passar. Os mais humildes, como não queriam confusão com os de cor branca, só vão embora na boa. Mas o safado consegue achar mais 2 plebeus de roupa escura para se amostrar. Desconhecendo o perigo iminente, sai correndo e tromba neles 2 também kkk. Mande notícia. O lacaio, vendo a ousadia desse humano em tocar seu rei, decide ensiná-lo uma pequena liçãozinha. Me ferrei, amigos.
Opa, que Dazael acaba sentindo a presença sagrada da heroína ali por perto, e os manda rapidamente para outra dimensão. A amiga da nossa heroína, que eu ainda não sei o nome mas vou descobrir em breve, pede para ela mudar de classe e estudar junto dela, mas Sylvia diz que não podia, que tinha fortes motivos para permanecer na classe de exorcistas. Só 2 motivos no caso, né? E olha lá, um desses 2 motivos todo desconfiado. Nem sabe disfarçar que estava fazendo coisa errada, kkk. Ela o olha e pergunta o que estava fazendo. Ele diz que não estava fazendo nada. Mesmo falando isso, ela não acredita nele. E lança uma magia braba de purificação em toda a escola. E nos estudantes. Dazael já estava suando frio com medo dela descobrir o que estavam fazendo com aquele burguês safado. Mas no final ela não acha nada de estranho, nenhuma magia negra rodando pelo ar. Mas mesmo assim ela volta e o ameaça de novo, dizendo que se ele fizesse alguma coisa estranha com os alunos da academia, ela iria descer o cacete nele, kkk. O lacaio terminou os ensinamentos, e o converteu a ser um seguidor fiel do Rei Demônio. Até deu uma mão demoníaca pra ele, pela expressão dele acho que gostou, kkk. Agora é só ficar longe da igreja, senão... Um tempo depois, Dazael estava configurando um novo ponto de transporte, porque ficar aparecendo no meio da cidade estava causando um pequeno alvoroço. Mas o único problema era que esse novo ponto era na frente da casa da heroína, kkk. E é aqui que o negócio começa a ficar bom, minha gente. Esse instrutor mentiroso mais que a peste aí, era o encarregado de ensinar os estudantes da classe de exorcistas. Eu chamo ele de mentiroso porque ele vive dizendo pra todo mundo que já lutou contra o Rei Demônio cara a cara, mas na verdade ele era apenas um medroso. Então, para a primeira aula, ele pede para que os estudantes tentassem arranhar essa pedra azul estranha aí, mas a heroína, já querendo sabotar Dazael e seu lacaio, pede para que se fosse usado apenas magia de luz, e o instrutor acaba achando uma boa ideia. Sylvia não conseguia esconder a alegria que estava sentindo. Como ela sabia que os demônios não podiam fazer magia de luz, eles teriam que sair da escola. Essa heroína é meio do mal, kkk. Mas o que se achava impossível, se torna possível para o Rei Demônio, criando magia de luz estilo escuro, brabo. Enquanto o lacaio achava tudo aquilo maravilhoso, a heroína fica pasma com o que estava vendo, imaginando que se ele aprendesse a usar magia de luz seria uma catástrofe para o mundo. Então pega e resolve intervir para que isso não acontecesse. O lacaio também estava de olho nos passos dela, e diz que não a deixaria arruinar o grande momento do seu rei. Daí quando ela ativa a magia dela, logo em seguida ele ativa a dele junto. Aí o bagulho já começa a sair do controle. A heroína tenta controlar criando uma barreira em volta dele, mas Levirion decide lançar outra magia ainda mais forte que a primeira, provocando ainda mais descontrole, até que... vai tudo pelos ares. Magia negra se misturando com magia sagrada. Isso não vai prestar, não vai. Quando finalmente a poeira baixa, o lacaio sai correndo perguntando se Dazael estava bem. Mas é a heroína quem acaba respondendo que estava bem sim. E o Rei Demônio se levanta todo atordoado dizendo que precisava treinar mais, pois sua barreira não tinha sido forte o suficiente para suportar 2 magias negras ao mesmo tempo. Agora confuso, o Rei Demônio pergunta por que a heroína estava se parecendo com ele. E a heroína também faz a mesma pergunta, por que ele estava se parecendo com ela. Eita, que agora o Rei Demônio de algum jeito tá no corpo da heroína, e a heroína no corpo dele. Fascinante, devo dizer. Agora, enquanto Dazael analisava o que tinha dado de errado com o feitiço de criar luz, Sylvia pergunta se ele podia fazê-los voltar ao normal. Ele diz que não fazia ideia de como fazer isso, então pergunta a Levirion, que também não sabia. Sendo assim, o Rei Demônio diz para encontrá-lo neste mesmo local à meia-noite, que iriam invadir a Biblioteca Real para tentar achar um jeito de voltarem ao normal. E vai embora. Já deve ser mais ou menos meia-noite, sei lá.
A heroína pega logo um susto com o novo visual do malandro kkk. Até que ficou bom, só tem que ter um nome novo pra ela agora. Deixa eu ver, talvez Rainha Demônio, Demonia Sagrada, Santas dos Chifrudos kkk. São infinitas as possibilidades. Aproveitando, deixe nos comentários um novo belo nome pra ela aí kkk. Olha as mãozinhas. Meloso isso aí, hein? E lá foram eles parar de novo no quarto de Dazael. Luna acaba vendo tudo, imagina umas 1000 besteiras que eles poderiam estar fazendo ali, e sai correndo toda envergonhada. Mas até mesmo na grande biblioteca eles não encontraram nada que os ajudassem, ainda fizeram foi piorar, ah lá o toquinho de gente que eles estão agora kkk. Só regresso. Depois que amanhece o progresso de troca de corpo ainda estava no 0%, Dazael diz que já era hora da biblioteca abrir, então teriam que voltar logo. Sylvia fica inconformada dizendo que as pessoas não poderiam descobrir sobre isso, que era para ele fingir ser ela enquanto estavam trocados, para ele ir morar e dormir na casa dela, enquanto ela ficava no castelo agindo como rei demônio. Ele pensa por um segundo, e percebe que essa poderia ser uma boa oportunidade para aprender mais sobre o amor sem limitações. E afirma que ficaria feliz em agir como a heroína no lugar dela. Silva, desconfiada, pergunta por que ele ficaria feliz em agir como ela. Ele fala que não poderia contar, senão ela com certeza tentaria impedi-lo. Dito isso, ela fica ainda mais desconfiada do malandro. Olha que tinha um troço escutando toda a conversa deles, bem ali ó, atrás das prateleiras. Tá parecendo um pouco vendaval, sei lá. A santa heroína fica admirada quando olha como era o corpo do homem que era considerado imbatível por todos. Musculoso, resistente, e com um fluxo de mana fortíssimo. Era um corpo de certa forma bonito, ela constatava. Mas o mais importante, ela pensou. Como ela iria se trocar sem olhar para esse lindo corpo nu? E mais importante ainda kkk. Como Dazael iria se trocar sem olhar pro belo corpício dela? Mas infelizmente era só o safado estralar os dedos que suas roupas mudavam sozinhas. O cara não sabe aproveitar muito bem as oportunidades que a vida dá pra ele. Como é triste isso, meu irmão. E claro, ele também se admira com o corpo dela, que apesar de ser bem magrinha, era dona de uma quantidade de mana sobrenatural. Quando Maor vai buscar Sylvia no Castelo do Mal, diz que ela tinha um belo corpo, e ela grita o chamando de pervertido safado. Agora minha paixão finalmente aparece, perguntando pra Sylvia se ela estava bem, porque nesses últimos dias ela estava agindo muito diferente do normal. Ela é amiga da Sylvia, o nome dessa coisa linda é... Ainda não sei, mas irei descobrir, eu acho. Gosto dessa personagem por causa desses olhos mortos dela. Coisa linda, meu Deus. Opa, que vamos parar por aqui. E é aquela mesma fala mansa de sempre, galera. Se gostaram, deem aquele likezão pra apoiar o canal. E lembrando que só vai ter parte 2 só se pedirem. E o vídeo ter mais de 200 likes. Tchau. E desculpem mesmo por demorar tanto pra postar um vídeo. Sabem como é, né?